vai aprender tudo o que a escola não te ensinou. A escola te ensinou várias coisas, mas aquilo que a gente usa no dia a dia, ela não te ensinou. Quero pedir para você já deixar aquele like, se inscrever. Você que já é aluno, já vai deixando aquele despertador aí nos comentários. Vai falando de onde você é, que a gente adora saber de onde você é e até onde a mensagem está chegando. Todos os dias a gente tem live aqui no canal, né? Falando sobre assuntos, igual eu disse, que a escola não ensinou. Essa semana a gente está falando sobre pessoas. Ontem eu falei um pouco, hoje eu vou falar mais um pouco. E acredito que vai ajudar bastante pessoas. Então já compartilha com aqueles amigos que você acha que é importante, que querem crescer, porque nem todo mundo quer crescer. E esse conteúdo é para quem quer crescer. Então, se você busca conhecimento, sabedoria para o dia a dia, você está no lugar certo. Quero deixar aqui o meu bom dia a todos. Vamos para a aula aqui, pessoal. Estava fazendo umas pesquisas aqui para estar trazendo dados aqui para vocês. E vamos começar com a base bíblica, porque aqui eu não falo o que eu acho, eu falo o que está dando certo há milhares de anos, que é a Bíblia. Não se iluda, não precisa ser de nenhuma religião para seguir o que está escrito. E ela é um manual, ela vai te ajudar muito. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia, te ajudar extremamente. Olha, como a gente está falando de pessoas, separei aqui um versículo para falar aqui para vocês. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, se você continuar andando com essas pessoas que fazem coisas que você não quer fazer, você vai continuar fazendo essas coisas. Então, procure pessoas que você acredita que está fazendo a coisa certa, porque essa modelagem do dia a dia vai definir quem você é. Infelizmente, comece a andar com pessoas que falam palavrão, para você ver se você não vai começar a falar palavrão sem nem perceber. Então, selecione as suas amizades e não vai ser fácil, infelizmente. Estudos aqui mostram, um estudo global mostra que 46% das pessoas não tem amigos próximos. Como assim não tem pessoas próximas? Não tem um amigo verdadeiro, né? Tem essas amizades superficiais, né? Boa tarde, boa noite, etc. Mas 46% das pessoas globais afirmam não ter um amigo. E infelizmente, ou felizmente, a gente precisa de pessoas. Por mais que elas sejam difíceis, por mais que elas dê trabalho, por mais que muitas das vezes elas façam a gente passar raiva, a gente precisa de pessoas. Não tem jeito. A gente precisa de pessoas. Então, vou te dar aqui 3 dicas de como você selecionar bem essas pessoas. Olha, eu vou te dar aqui 3 modelos de pessoas que você deve procurar, porque, igual eu falei, a gente precisa de pessoas, né? Por mais que elas sejam difíceis, etc. Mas a gente precisa de pessoas. Ó, uma das pessoas é aquela que é um necessário, né? Como assim um necessário? É aquela pessoa que você vai falar de futebol, você vai falar de coisas supérfluas, né? Uma amizade ali, tipo, ah, vamos se encontrar no final de semana, etc. Por quê? Porque a gente precisa ter o contato com as pessoas. Então a gente tem que ter um amigo que vai falar dessas coisas, né? Vai falar de o que aconteceu lá na Copa, como está a escalação, essas coisas que não vão agregar em muita coisa na sua vida, tipo financeira, etc. Mas é um assunto ali que vai passar o tempo, etc. Então você precisa ter uma pessoa assim, né? Só que você não vai falar tudo para essa pessoa. Essa pessoa, essa amizade, vai ser para esses tipos de assunto. Futebol, como é que tá a vida, né? Passou bem no final de semana, etc. É amizades ali supérfluas. Lógico que você vai ter o respeito, não vai ser falso nem nada, mas você não vai sair falando dos seus planos futuros, ou suas estratégias, ou coisas da sua empresa, né? Então, você vai separar cada assunto, né? Então, essa é as pessoas necessárias, porque a gente precisa de pessoas. Então, eu vou deixar ele como pessoas necessárias. Tinha procurado aqui, mas eu não tô achando mesmo.
3 pessoas que eu tinha separado. Eita glória. Aí tem aquele que é o confidente, né? Já estamos indo aqui pro segundo tipo de pessoas. Superficial, necessário. Agora a gente vai pro confidente. Quem é um confidente, Gabriel? Confidente é alguém leal, que guarda os seus segredos. Como assim? Ninguém é perfeito, gente. Todo mundo tem pecado e comete erro. Então imagine, você vai falar os seus erros e os seus pecados para essa pessoa aí que só fala de futebol, que só fala de coisas supérfluas? Não, porque ela vai acabar falando os seus segredos e as suas intimidades para outras pessoas. Então você tem que separar. Quem é meu amigo que eu vou conversar só com futebol e essas coisas? Quem é meu amigo que eu posso falar o que eu estou passando realmente? Estou tendo uma ansiedade, alguma coisa, né? Quem é essa pessoa? Então você tem que ter um amigo desse. Tem que ter um amigo confidente, ao qual você vai poder se abrir e receber um conselho, né? Também não pode ser qualquer um. Se você é de alguma religião, que ele tem a mesma religião que você, né? Para ele te dar um conselho ali baseado na Bíblia. Porque também para ele te dar um conselho da cabeça dele, ou o que ele acha, também não tem muita coisa. Então esse amigo confidente, procura uma pessoa espiritualizada, uma pessoa melhor que você, com mais sabedoria, porque quando você precisar, ela vai saber o que te falar para te ajudar. Então, tem um amigo necessário, né, que eu coloquei, e esse confidente. Esse confidente é essencial, gente. A gente precisa de uma pessoa, nem que se for um pastor, um amigo da igreja, mas você precisa ter alguém para falar o que você está passando e talvez essa pessoa até mesmo ajudar você a superar. Então, tem que ter esse. E agora tem um que tem que ser totalmente espiritualizado. Como assim, Gabriel? Essa pessoa tem que ser espiritual. Por quê? Porque esse aqui eu chamo de intercessor. É uma pessoa que vai orar por você, né? Igual eu falei, tem que ser de alguma religião, independente da fé, né? Mas principalmente que seja cristão, né? Que seja a Bíblia ali, porque é o que eu falo, é o que está dando certo há mais de 1000 anos. Então você tem que ter essa pessoa que ora por você, que jejua por você, né? Então busca essa pessoa. Essa vai ser um pouco mais difícil de achar, né? Porque, vou falar pra você, nem todos que estão na igreja é um cristão verdadeiro. Então, não é porque a pessoa é da igreja que você vai sair abrindo tudo pra ela, não, né? Então, procure bem ali, veja uma pessoa que é séria, que demonstre ali nos seus atos que é uma pessoa cristã, porque falar que é cristã hoje em dia é moda, tá todo mundo falando, mas é nos frutos que a gente vai conhecer o verdadeiro cristão. Então, essa é as 3 pessoas que você precisa ter. Uma que vai falar de coisas supérfluas, outra que você vai poder falar sobre sua intimidade e outra que vai orar por você, que vai interceder por você. Essa é os 3 tipos de pessoas que todo mundo precisa ter. É fácil? Não. Você vai ter que investir tempo, muitas das vezes dinheiro, muitas das vezes paciência, porque as pessoas não são fáceis de lidar. Você acha que você é fácil? Todo mundo tem nossos problemas. Então a gente tem que ter paciência com o próximo. E peça ajuda para Deus para você encontrar esses 3 tipos de pessoas. E lembre, nunca fale de assunto do segundo com o primeiro, porque ele vai te expor. E muito menos do primeiro com o segundo, porque ele vai achar, nossa, esse rapaz aí tá falando só coisas superficiais, né? Então, saiba o assunto que você vai falar com cada uma dessas pessoas. E eu tenho certeza, certeza, certeza que sua vida vai melhorar. Não tenha dúvida disso. Busque esses 3 tipos de pessoas que você vai ver a mudança na sua vida. Quero deixar aqui um abraço ao pessoal de Poranga, tava aí esse final de semana, que cidade linda. Você que mora em outro lugar, comenta aí de onde você é, que eu adoro saber de onde vocês falam e até onde esse conteúdo está chegando. E curta o vídeo, se inscreva no canal, é gratuito, ative o sininho para você receber a notificação de quando eu enviar o vídeo, você pode ser ali o primeiro a assistir. E vamos crescer juntos, gente. Esse canal tem tudo para crescer. Siga aqui porque isso vai te ajudar muito. Dicas diárias para o seu dia a dia. Procure esses tipos de pessoas e você vai ver a mudança. E já quero agradecer, deixe seu like e até amanhã. Fiquem todos com Deus e paz.